Dando então aqui sequência no nosso estudo do livro Pinga Fogo, com Chico Xavier, nós vamos aqui estudar alguns temas interessantes, falando sobre a humildade e certeza, a humilde certeza, os 400 autores e também falando sobre os antigos filósofos, também médiuns. Então nós vamos lá. Nós vimos no nosso encontro anterior... Bom dia, Andréia. Nós vimos no nosso encontro anterior, então, os temas que tratavam de a profunda serenidade, né, que o Chico falava sobre a conquista do espaço, falávamos sobre as obras de Emmanuel através da psicografia e também as informações históricas da produção dessa coleção. Falamos também aqui sobre a questão, né, da visão da reencarnação a partir da informação, né, daquele conteúdo do livro Gênesis, em que um pastor perguntava a Chico a respeito de Adão e Eva, que nós estudamos. Chico trouxe aqui uma reflexão bastante profunda sobre esse tema. E depois falamos aqui sobre Aquário, a era maravilhosa terá um preço, a paz, que falava exatamente sobre as grandes preocupações, né, das mudanças que o mundo vinha sofrendo, saindo dessa visão mais material e entrando agora numa visão mais espiritual, principalmente naquele contexto da Guerra Fria que nós estudamos, em que as grandes nações ali viviam grandes tensões, e de que modo que essas tensões poderiam se transformar então no início de uma era de paz. Nós falamos um pouquinho sobre também esse período de transformação do nosso planeta, essa fase de transição que o nosso planeta vem vivendo. Agora então, a humilde certeza. A pergunta então foi dirigida ao Chico por João Scatimburgo, né, que era um escritor da época, e ele traz uma pergunta bastante interessante. A gente vai depois fazer aqui trazer para vocês um conteúdo para entender exatamente o porquê da pergunta. Pergunta então João Scatimburgo. A escrita automática, tratada pela metapsíquica e a parapsicologia, é um dos atributos da mediunidade, como diz Allan Kardec. Os que não creem nos dotes preternaturais do médium são de opiniões que o senhor registra no papel, por meio da escrita automática ou inconsciente, reminiscências de leituras. E ainda não será o senhor dotado de tal sensibilidade que, identificado com os autores, por assim dizer, psicografados, naturalmente os assimilou e os imita e redige a maneira deles? E ainda, o que o senhor faz com os autores que diz psicografados é, na opinião dos observadores que não partilham da mesma doutrina do senhor, um decalque ou imitação? Por que o senhor ficou em autores como Humberto de Campos, Antero de Quental, Augusto dos Anjos, Cruz e Souza, Guerra Junqueira e outros? Não terá o senhor repetido de Augusto dos Anjos os versos que leu e reteve de memória? Então, muito bem. A primeira pergunta, a primeira questão nós abordarmos aqui, é quando ele coloca sobre a escrita automática, como diz Allan Kardec, que é um dos atributos da mediunidade. Aqui ele está se referindo ao animismo, quando então a pessoa faz com que, né, o médium, ou então aquele que traz essa faculdade anímica, deixa fluir de uma forma natural informações contidas no seu subconsciente. Então não é um caso ali de mediunidade propriamente dita, já que a faculdade mediúnica, na sua essência, como o próprio nome traz para nós, é a função do médium de ser o intermediário entre o mundo físico e o mundo espiritual. Portanto, o conteúdo que é trazido para nós aqui para o mundo material vem dos espíritos. No caso do animismo, o médium então traz ali um conteúdo seu, um conteúdo individual.
E claro, né, só para a gente poder ilustrar um pouquinho, nós lembramos que na mediunidade não existe mediunidade 100% pura. Ela sempre vai ter uma contribuição do médium, mesmo através da mediunidade mecânica, né, no caso das manifestações intelectuais. Então o que nós vamos considerar é a maior ou menor influência do médium na forma de transmitir essas informações. Agora vamos entender um pouquinho sobre a escrita automática, que é tratada então por essa metapsíquica e também pela parapsicologia. O que é exatamente isso? Eu tenho aqui um artigo bem interessante, que é do FahrenheitMagazine.com, que fala, aqui na sua seção de artes, sobre a escritura automática de André Breton, uma transcrição de seus sonhos. Eu vou ler para você, é bem curioso esse artigo, porque ele mostra assim um pouco para nós entendermos o que é essa faculdade anímica. Vamos lá então para nós entendermos. A escrita automática de André Breton, uma transcrição de seus sonhos. Imagine escrever tudo que você sonha e pensa sem qualquer raciocínio lógico ou desapego. É disso que trata a escrita automática de André Breton. Aqui, só para a gente poder lembrar, trazer para vocês aqui, só rapidamente aqui a biografia dele. Quem foi André Breton? É sempre bom a gente fundamentar tudo aquilo que a gente estuda, né? Faz parte da grande oportunidade que nós temos de aprofundar aqui o nosso conteúdo. Então vamos lá, rapidinho aqui. André Breton foi um escritor francês de referência do surrealismo. Oriundo de uma família de pequena burguesia católica da França, André Breton nasceu no dia 19 de fevereiro de 1896 e era filho único, criado com rigidez disciplinar de sua mãe. Viveu na infância no subúrbio de Paris de maneira modesta. Quando ficou mais velho, a pressão familiar o forçou a estudar medicina, algo que fez sem qualquer entusiasmo. Nesse meio tempo, André Breton ainda foi convocado para servir o exército francês, primeiro na artilharia e depois como enfermeiro no decorrer da Primeira Guerra Mundial. Foi no exército, contudo, que conheceu uma das pessoas mais marcantes de sua vida, o jovem Jacques Vachet. Ele era um jovem nihilista, portanto, nihilismo, a gente lembra, né? Que é uma expressão que nós utilizamos muito pouco hoje, significa ali, seria um sinônimo do nada. Então, o nihilista é aquele que acredita no nada depois da vida material, né? Então, ele era um nihilista e de espírito sarcástico. Viveu sua vida intensamente como se fosse personagem de um grande romance e morreu por causas ainda não confirmadas aos 24 anos de idade. Ele não publicou nada de grande repercussão, só teve tempo de deixar algumas cartas de guerra, as quais seriam lidas por André Breton. Intenso jovem, ligaria grande influência crítica e criativa na vida deste. Aí fala aqui um pouco sobre a história dele e tudo mais. Ele viveu, na verdade, então, a história dele, né, é colocado para nós como sendo ali um dos criadores, né? Ele fundou, em 1919, uma revista de literatura, foi o fundador do dadaísmo, um movimento de vanguarda artística que se utiliza da falta de sentido da linguagem. Então ele viveu ali, ele desencarnou, deixa eu ver aqui, faleceu em 1966. Então ele nasceu no final do século XIX e morreu ali um pouco mais da metade do século XX. Então ele escreveu ali duas obras importantes, né? O Manifesto do Surrealismo e também do Surrealismo e suas obras vivas, né? Então a gente já viu um pouco do surrealismo, né? Que é aquela obra meio de sonho, aquela obra meio de sem lógica, sem nexo, né? Só um pouquinho. Aqui só para a gente poder lembrar do surrealismo. Deixa eu ver aqui. Né, tá. E a gente lembra então aqui que Pablo Picasso, por exemplo, a Frida Kahlo, né, que é aquela mexicana, temos também o próprio Salvador Dalí como sendo um dos grandes representantes do surrealismo. E André Breton era dessa linha. E aí então vem a grande conexão,
porque André Breton ele não trabalhava com pintura, mas ele trabalhava com a literatura. E exatamente através dessa escrita automática, ele colocava então as suas ideias, que eram elaboradas ali nos seus pensamentos, nos seus sonhos, sem qualquer lógica, sem qualquer raciocínio. Exatamente aquilo que nós vemos nas pinturas, por exemplo, do próprio Dalí. Né? Aquelas mostra exatamente ali que é como se fosse um sonho, né? Imagens desproporcionais, desconectas, sem lógicas, mas eram ali expressões artísticas riquíssimas. E Breton trabalhava dentro dessa linha do surrealismo, só que agora na literatura. Bom dia, então, Flávio. Então, ele coloca para nós aqui, né? Imagine escrever tudo o que você sonha ou pensa, sem qualquer raciocínio lógico ou desapego. É disso que trata a escrita automática de André Breton. A escrita automática que André Breton inventou é uma transcrição de sonhos para o papel ou uma autêntica fotografia do pensamento. Vamos fazendo ali a conexão entre o animismo com essa escrita direta. A gente vai ver que tem uma relação muito próxima. André Breton é conhecido como o pai do surrealismo. O artista francês propôs a escrita automática como forma de atingir a área do inconsciente. E ele disse que com este poderia fazer um discurso poético que vá além da ordem estética, social ou moral estabelecida. Em si, a escrita automática é transmitir com eles, como eles surgiram, as ideias da mente, sem refleti-las e sem ter um assunto preciso. Trata-se de produzi-los diretamente em um texto ou um poema. Isso porque as sentenças viriam diretamente do subconsciente e não teriam coerência lógica entre si. Sobre ele, né? Então ele foi um escritor do surrealismo, poeta, ensaísta e teórico. De origem modesta, começou a estudar medicina, apesar do desejo de sua família de ser engenheiro. Durante a Primeira Guerra Mundial, em 1916, ele conheceu o escritor Jacques Vachet, que exerceu grande influência sobre ele. Essa relação interperósica marcaria a primeira aproximação ao mundo da arte. Mais tarde ele faria isso com um grupo dadaísta. Apesar da segurança de André Breton em sua proposta de escrita automática, essa nova maneira de fazer arte foi fortemente criticada. Porém, Breton explicou que essa técnica se justificava pelo fato de o sonho ter uma realidade objetiva e, ao mesmo tempo, exercer uma grande influência na realidade consciente objetiva. E o que Breton queria alcançar com isso, de acordo com suas palavras, foi um ditado de pensamento na ausência de qualquer controle, exercido pela razão e fora de qualquer preocupação estética ou moral. Aqui é curioso a gente ver que Breton trouxe então essa técnica no começo do século XX. Kardec falava do animismo lá em meados do século XIX. Enquanto o animismo acontecia durante reuniões mediúnicas para comunicação com o mundo espiritual, e as pessoas começavam então a trazer um conteúdo próprio, a gente via que essa parte era muito mais ligada, teria muito mais interesse, por exemplo, com Freud do que com o próprio Breton, porque a pessoa falava aquilo que ela sentia, aquilo que ela vivenciava, muitas vezes trazendo uma história que guardava dentro do seu subconsciente. Enquanto que Breton fazia isso de uma forma provocada, ele provocava essa escrita direta para trabalhar as ideias muito mais no campo da arte, mas também envolvendo a filosofia. Porque aí, então, sem qualquer ética, sem qualquer moral, as coisas iam fluindo. Então a gente vê que a relação interessante, que essa parte do animismo, que dentro da doutrina espírita é vista como algo que é imperfeito no trabalho mediúnico, no surrealismo ele era estimulado para que a literatura fosse produzida dessa forma, trazendo ali, né, do subconsciente das pessoas aquelas ideias mais mirabolantes que dentro da lógica, né, o seu ego não permitiria que isso se manifestasse. Então a gente tem ali, né, o ego, o id e o superid, né, o id, ego, superid, né, ou superego, na verdade. Né? Então a gente tem ali aquele que é o nosso mais verdadeiro
a nossa ideia é a mais verdadeira, nós temos aquele que é o nosso sensor, e nós temos ali a nossa personalidade atuante, vigilante aqui no nosso cotidiano. E no caso dessa escrita direta, você quebra qualquer tipo de censura, simplesmente põe para fora aquilo que você sente, aquilo que você pensa. Deixa eu ver aqui uma coisa antiética, puxando coisa do subconsciente, escrevendo como mecânico uma mensagem. Tudo é uma questão de analisar os conteúdos, né? Tudo isso é sempre ver ali a forma como os trabalhos vão se realizando e as informações que vão chegando. Dá para a gente diferenciar uma coisa da outra, né? Mas vamos lá. Crítica para a escrita automática. Essa forma de escrever, de transcrever pensamentos e sonhos sem filtros anteriores, tem sido um tema debatido em diversas esferas artísticas. Alguns afirmam que os textos produzidos sob o esquema da escrita automática são uma farsa. Além disso, eles a qualificam como uma abertura porque consideram impossível desconectar a consciência objetiva do ato criativo. Ou seja, né, se você quer criar alguma coisa, você faz intencionalmente essa criação. Portanto, não é algo que flui naturalmente dentro da visão desses críticos, né? Eles até mesmo a acusaram de ser indolente, irresponsável e pouco criativo. E de simples, entendendo-se dita simplicidade como uma forma solta para realizar os textos. Embora tenham criticado essa forma de escrita, é verdade que ela também foi aceita como uma forma de liberar a consciência criativa. Como um primeiro passo que sente os fundamentos da criação final subsequente, tem sido visto mais como uma maneira de libertar a mente para debater ideias e depois usá-las. Escrevendo a partir do fluxo criativo. Eu estou trazendo isso para vocês porque é importante a gente entender o que é essa escrita direta para entender a pergunta que João Scattenburgo fez para o Chico para falar de suas psicografias. Breton não queria que seus escritos fossem reduzidos a cálculos por psicólogos. Para ele se tornou um defensor da ortodoxia e da pureza surrealista. Por exemplo, a arte de Louis Buñuel, Salvador Dalí, Louis Aragon, Philippe Soupault, Antonin Artaud, Paul Eluard. Da mesma forma, ele propôs voar sobre as técnicas literárias do surrealismo, um movimento baseado no poder da imagem, sonhos e anulação da lógica. Trata-se da experimentação em relação ao nosso lado lúdico e infantil e de uma mudança não isenta de certas loucuras. Assim, Breton defendia a escrita mecânica, nascida do fluxo criativo do subconsciente e, portanto, sem ser influenciada por nenhum tipo de obstáculo racional ou estético. Por essa razão, ele escreveu o primeiro manifesto surrealista em 1924, e em um de seus fragmentos, André Breton explica a técnica de escrita automática. Então ele diz assim, primeiro, situar-se em um lugar tão propício quanto possível à concentração do espírito. Aqui nesse caso o espírito não é tratado do espírito como a doutrina espírita vê. Ele fala do espírito no sentido de consciência, de indivíduo, né? Então ele dá as dicas aqui de como você produzir a escrita mecânica. Ou escrita direta, né? Entre no estado mais passivo ou receptivo do qual somos capazes. Para dispensar o gênio, o talento e gênio dos outros. Repetidamente dizem que a literatura é um dos caminhos mais tristes que levam a todos os lugares. Escreva rapidamente, sem um tema preconcebido. Escreva rápido o suficiente para não ser capaz de frear e não ser tentado a ler o que está escrito. Deixe a primeira sentença vir à mente e tão sucintamente. Continue escrevendo. Confie na natureza inesgotável do murmúrio. Se o silêncio ameaça devido à sua falta, nós precisamos chamar a falta de desatenção aqui e interromper. Após a palavra,
coloque qualquer letra e assim retorne ao estado de arbitrariedade. Foi assim que André Breton definiu a escrita automática e usou-a como uma forma de fazer arte através do subconsciente e da espontaneidade do pensamento, né? Então, esse aqui foi essa prática da escrita automática de que João Scattenburgo comenta aqui na pergunta para o Chico, né? E aí a gente vai depois ver mais para frente, né, que não é nenhum spoiler, porque a gente já está acostumado a ver essas questões apresentadas por Chico. Ele vai falar para nós aqui na próxima questão a respeito dos médiuns. Ele é questionado sobre a legitimidade das mensagens, né, dos médiuns. E aí ele pergunta, né, ele responde, né, o Chico coloca, não teriam sido os escritores do passado, os filósofos também médiuns, por trazerem essas informações do mundo espiritual? Então, quando a gente olha nessa escrita automática, a gente começa a ver que muitas vezes o próprio artista acredita que aquele conteúdo pertence a ele, mas na verdade, pelo fato de não levar em consideração a comunicação e as influências dos espíritos, muitas vezes ele traz uma mensagem do mundo espiritual, achando que é dele, e outras vezes, né, muitos médiuns acham que trazem mensagem do mundo espiritual, que na verdade são deles. Então a gente fica naquela linha muito tênue para dividir o que é do subconsciente, o que é do mundo espiritual. Por isso que Kardec ele é muito cuidadoso, muito previdente nas suas orientações lá no Livro dos Médiuns, quando ele fala a respeito de observar o conteúdo, analisar ali a comunicação, o que aquela informação tem na relação direta com o próprio escritor ou com o próprio médium. E até mesmo isso é hoje uma orientação que precisa ser dada com muito cuidado para os grupos de formação de médiums, porque muitas vezes o médium, naquele exercício inicial da psicografia, ele começa muitas vezes a misturar um pouco das suas ideias. E aquele orientador do grupo mediúnico, se ele não tiver essa sensibilidade, e ele começa a acusar o médium de que aquele conteúdo que ele produz é apenas o seu subconsciente, você trava o trabalho mediúnico daquela pessoa, porque ela não se vê em condições, com capacidade de trazer de fato uma comunicação legítima, que foi exatamente o que o Dudu colocou, né? Lá em cima, isso mostra bem isso, né, Dudu? Será que isso acontece comigo? Essa coisa antiética, puxando coisas do subconsciente e escrevendo como mecânico uma mensagem? Então essa dúvida é muito natural. Agora imagina para aqueles médiums que estão iniciando os trabalhos e de imediato eles já fazem ali uma imposição ou uma acusação de que aquela pessoa, na verdade, faz um trabalho anímico e não mediúnico, né? Então, entendendo sobre tudo isso, né, compreendendo então o que é essa escrita automática, né, diferentemente da escrita direta, que a gente fala sobre a pneumatografia, então a escrita automática é uma coisa, a escrita direta é uma coisa. Aqui a escrita automática é esse processo criativo do surrealismo que nós entendemos na doutrina espírita como sendo o animismo, né, nessa produção de conteúdo. E nesse estado de transe, a gente lembra que esse fator anímico ele pode trazer tanto através da escrita como através daquilo que foi visto inicialmente como algo da psicofonia. A pessoa no estado de transe começa a falar coisas que na verdade pertencem a ela. Então assim é um trabalho bastante delicado essa formação do médium e fazer com que ele compreenda aquele conteúdo que lhe pertence e aquele conteúdo que vem ali do mundo espiritual, né? André colocou que não sabia, também não, André. Foi através exatamente dessa leitura, né, dessa pesquisa que eu fiz agora, para conhecer André Breton, que a gente viu como as coisas acontecem. Perceber que isso estava ali no cotidiano das pessoas, no mundo artístico, e a doutrina já estudava isso quase ali, né, quase um século antes, já falava sobre esse processo. Mas vamos em frente. Por isso o trabalho, né, o Brás? Aquele trabalho cuidadoso, o trabalho de desenvolvimento mediúnico, ele tem essa função de fazer com que o médium se conheça, que o médium conheça o processo, ele conheça ali o fluxo das suas ideias, as sensações que ele tem, de que forma que aquele trabalho vai acontecer,
Porque a gente acha de uma forma superficial que basta você entender teoricamente as coisas que você já está pronto para fazer o trabalho mediúnico. E, na verdade, quando você faz o desenvolvimento, é a vivência da mediunidade e você ter a percepção sobre cada nuance, porque quando você pega 10 médiums psicógrafos, cada médium vai relatar uma experiência muito particular, em termos de percepção, de ideias, de fluxo de imagens que vão surgindo na sua mente, as sensações que ele tem nessa conexão com o plano espiritual. A gente lembra que quando a psicografia acontece, ou no caso um trabalho mediúnico acontece, você tem uma mente conectada com outra mente. Dá para imaginar ali o redemoinho de coisas que acontece na mente do médium quando ele percebe essa aproximação. E se ele não tiver essa vivência e ver esse autoconhecimento para poder entender as coisas, ele vai ficar perdido no meio do trabalho. Por isso que o desenvolvimento mediúnico é fundamental para que ele se conheça e compreenda o processo. O Chico até colocou, né, porque se fala mais do médium de psicografia e pouquíssimo da psicofonia. Eu acho que é, Chico Tec, uma pergunta muito, muito válida sua. A gente lembra que todos os trabalhos que nós fazemos, que nós estudamos, são trabalhos escritos, né? E, portanto, esses trabalhos escritos eles ficam registrados através da psicografia. Agora, no caso da psicofonia, atualmente até é possível você pegar transcrições, como é o caso que a gente está lendo desse livro. Você vê o trabalho do Chico, Instruções Psicofônicas, foi um livro de transcrições. Então, geralmente, os grupos mediúnicos não fazem as transcrições daquele conteúdo que é apresentado numa reunião. Por isso, então, todo o estudo que é feito, ele é baseado na escrita, o que é uma pena, porque certamente a gente pode imaginar quantos espíritos se manifestam através da psicofonia e trazem instruções assim extremamente valiosas. Mas exatamente o que você colocou, a gente acaba tendo aquele não desprezo, mas acaba colocando no segundo plano o trabalho de psicofonia e em primeiro plano pelo fato de você poder transmitir essas informações para outras pessoas. Mas é uma pena mesmo que você colocou, eu concordo plenamente com isso. Porque é lamentável que no meio espírita de estudos nós não reconheçamos a psicofonia e não tenhamos material da psicofonia para poder estudar. Essa é a grande dificuldade. E Kardec, quando ele fez o trabalho dele de formação dos livros da codificação, foi necessário tudo ser psicografado para que aquilo pudesse ser registrado depois e estudado. Ainda mais naquela época em que você não tinha gravadores. Hoje você tem. Né? Então, por isso que é importante a gente perceber que isso acontece, embora não seja transmitido com facilidade. É uma pena mesmo. Me tira uma dúvida, mesmo estudando, qual a diferença entre um fato anímico e um choque anímico? Né? O fato anímico é quando o indivíduo transmite aquele conteúdo do seu próprio subconsciente. Ou mesmo a própria parapsicologia estuda também os fatores anímicos. A telepatia, a telecinesia, a psicopirogenia e tantos outros fenômenos que a paranormalidade acaba estudando, tudo isso é anímico, pertence ao indivíduo. É ele que produz isso. Ele tem ali uma força mental que o seu organismo faz com que a força mental seja muito mais intensa do que das pessoas comuns, por isso ele consegue mobilizar objetos, ele consegue ler pensamento, então tudo isso é anímico. O choque anímico é quando um espírito se aproxima do encarnado e ele tem contato com os fluidos animalizados do médium. Então é como se você saísse de um ambiente muito frio, gelado, numa geladeira, e você passasse por uma sauna de uma hora para outra. Você sente o choque térmico. Nesse caso, o choque anímico diz respeito ao fluido, à energia que o médium, no caso o encarnado, possui, pelo fato de ter ali o seu corpo biológico, de ter ali o elemento vital, de você ter ali o seu perispírito muito mais ligado à matéria, e o espírito não. Então o choque, na verdade, é o contato entre esses dois ambientes, digamos assim, ou essas duas dimensões. Uma dimensão mais sutil e uma dimensão mais lenta, né? mais densa, digamos assim. Né? É isso, né? Amamo-nos todos. Duda colocou também ali que tem algumas gravações de mentores do trabalho, não dá porque estamos trabalhando. Não, pois é difícil. A menos que você tenha um grupo mediúnico
que faça ali que façam reuniões específicas com o objetivo de gravar e depois transcrever. Mas a gente percebe que nas casas espíritas as coisas acontecem de uma forma muito voltada para o serviço propriamente dito. Você teria que ter grupos de pesquisas, grupos de trabalhos com estrutura e com o objetivo de fazer essas gravações e depois transmitir esse conhecimento, coisa que não acontece. Porque as casas espíritas é assim, você trabalha com a caridade para a prestação de serviço e você se dedica completamente a isso. Portanto, não tem aquela ideia de você gravar, de você ter um responsável para coletar essas informações e coisa e tal. É assim que acontece, né? Pois é, mas o centro também é lugar de pesquisa. Mas é que, de um modo geral, aqui nos centros espíritas do nosso país, nós não temos essa tendência para pesquisa. Mas você poderia formar grupos mediúnicos com o objetivo de transcrever essas informações, claro, né, com o auxílio do plano espiritual, com a orientação do plano espiritual, para você fazer trabalhos, por exemplo, com suicidas, com obsessores, com comunicação com familiares, comunicação de mentores, e você ter ali permissão e condição de fazer essas transcrições. Mas as casas espíritas não estão voltadas para isso. Na verdade, parece que existe ali uma grande resistência. Vamos fazer esse trabalho? Não pode fazer porque é proibido. Então a gente acaba perdendo, né, como o Tico Teco lembrou, acaba perdendo um material preciosíssimo que vem através da psicofonia. Né? Bom dia, Sonja. Tchau, Cléo. Bom trabalho para você. Vai com Deus. O Braço colocou, nenhuma ascensão espiritual junto ao público, o médium psicofônico fica o tempo todo passando recado dos comunicantes, né? Pois é. Então, assim, a gente percebe que é tudo muito por voz, né, Braço? Passa, mas ninguém registra. Então, infelizmente, né? Daí o termo animismo significar uma possível fraude. Pois é, então inclusive foi o que nós lemos aqui agora, Tico Teco. Nesse artigo, a gente teve André Breton, que passou essas orientações a respeito dessa escrita automática, mas nós lemos também aquele trecho que falava sobre críticas, dizendo que aquilo poderia ser uma fraude. Né? Então, isso também é possível. Se na mediunidade essa fraude é possível, no animismo também acontece, quando o animismo acaba sendo buscado pelas pessoas, como é o caso lá no surrealismo, né, na literatura surrealista. O Dudu colocou, a FEB reclama de tudo que se possa fazer assim. É esse aspecto. Por isso que a Sociedade Parisiense, o nome dela, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o próprio nome já mostra o seu objetivo. Mas hoje, como a gente já conversou sobre isso, nós temos as casas espíritas aqui no Brasil, que elas são sempre assim, Casa Espírita Caminho da Paz, Casa Espírita Amor e Caridade, Casa Espírita, o Centro Espírita, o nome de uma personalidade, mas nós vemos que são poucas as instituições que têm ali um perfil de pesquisa, de estudo efetivamente. Né? Então, nós do Espiritismo.net, Associação Espírita Caibar Chute, o nosso propósito é prestação de serviço e divulgação da doutrina. A gente faz esse trabalho. Mas a gente não tem também um grupo de pesquisa, por exemplo, que não é o perfil, não é o propósito da nossa instituição. Porque ela foi formada para a divulgação da doutrina espírita. Mas você tem grupos que vão se formando com o objetivo de fazer pesquisas e investigações. Mas pelo fato de nós não termos ainda essa característica de curiosidade, de buscar e tudo mais, esses grupos acabam sendo não apenas ignorados, como muitas vezes até combatidos. Como é o caso, por exemplo, dessas tantas proibições e restrições que acabam sendo impostas. Né? Então vamos lá, pessoal. Continuando aqui para nós, para a gente não perder o fio. Né? O papo está interessante, seguimos aqui uma linha de raciocínio bem legal, mas vamos em frente aqui, porque o Chico está esperando a gente aqui no nosso Pinga Fogo. Então vamos lá. Nós vimos aqui então que foi perguntado, né, pois é, o Jean Berbel, ele deu uma entrevista, Braz, ele é aqui da cidade Americana, no interior de São Paulo. Ele deu uma entrevista para o programa Transição falando sobre o seu trabalho. E ele disse então que os trabalhos feitos ali de cortes, ele usava um bisturi. Na verdade, ele usava o cabo de um bisturi, sem a lâmina. E ele dizia nessa entrevista que muitas pessoas precisam ver um instrumento na mão delas. Tanto que quando você passa um bisturi, o cabo do bisturi na pele da pessoa, a pessoa fica tão sugestionada que ela sente-se cortada, mesmo que isso não esteja acontecendo.
mas que na verdade a cirurgia acontece toda, né, de uma forma no ambiente espiritual, né? Acontece dentro do campo fluídico, no caso perispiritual. Mas no caso dele, ele já não faz mais como acontecia com, né, o José Arigó, por exemplo. Né? Exato, Tico Teco. Então, mas aquela época, 1970, 1980, era aquela época em que a doutrina espírita estava conquistando, chamando a atenção das pessoas por causa dessas cirurgias que eram bastante impactantes, com cortes, com sangue, com canivetes, uma coisa assim bizarra para a época. Hoje, quando nós vemos pinturas mediúnicas, né, a gente diz, né, que época que a doutrina espírita passou, de ter que chamar a atenção das pessoas pelo aspecto bizarro. Hoje não, hoje nós temos músicas, temos literatura e temos a arte. Né? Nada de bisturi, né? Pois é, André. André colocou também, né, creio que como a febre foi criada no século passado e deve ter tido zilhões de problemas com as pesquisas nas casas, acabou por proibir para evitar distorções. Né? Até porque também a gente sempre fala disso, né, Andréa? O Brasil ele não tem um perfil acadêmico científico. É a nossa própria história. Quando a doutrina espírita veio para o Brasil, ela encontrou aqui um país muito religioso, muito místico. Enquanto a França, pós-iluminista, ela trazia ali a reflexão, a filosofia. Então, quando mudou, mudou. Né? Então, assim, essa é a dificuldade que tem. Então, nesse caso, o Flávio lembrou bem que a FEB é uma casa de orientação. Ela não tem ali autoridade para restringir qualquer tipo de atividade relacionada à doutrina espírita. Né? Nós não temos uma estrutura como acontece na Igreja Católica, por exemplo, que você tem ali um centro, né, e depois coloca. Mas o que a gente vê é que, ao mesmo tempo que ela não tem ali oportunidade, ela não tem ali autoridade para restringir, ela também não estimula, porque o próprio perfil da doutrina espírita no Brasil acaba sendo esse. Né? O Flávio colocou, né, vocês têm assistido lives da FEB? A nova diretoria, de um tempo para cá, tem mudado muita coisa, inclusive incentivando comportamentos bem coerentes com Kardec, inclusive orientando sobre eventuais pesquisas. Né? Então tem muita coisa ainda para ser feita. Né? Então vamos ali aguardar. Né? Então, continuando aqui, pessoal, voltando para o nosso raciocínio, vamos lá? Então falávamos da escrita automática. Não vamos aqui desviar o assunto, hein? Então, escrita automática é esse processo que nós conhecemos. João Scatimburgo, então, perguntou para o Chico se não seria apenas ali uma imitação que o Chico teria feito nesses livros, nesses textos que foram escritos desses escritores. Porque aí colocou assim, né? O senhor dotado de tal sensibilidade que, identificado com os autores, por assim dizer, psicografados, naturalmente os assimilou e os imita e redige à maneira deles? O Chico então responde, vamos lá. Antigamente eu me sentia, às vezes, ressentido dentro da minha ignorância com aqueles que não conseguiam crer na realidade mediúnica. Isso há quase 40 anos. Mas Emmanuel então me disse, o seu ressentimento é pura vaidade, porque você não pode exigir que os outros venham crer naquilo que você crê. Você não pode pedir a outrem que pense pela cartilha dos seus próprios pensamentos. Você deve se preparar para ouvir as opiniões mais contrárias em torno da mediunidade, porque cada espírito está na Terra com determinada tarefa. E às vezes o fato de alguém adquirir prematuramente uma convicção muito real da vida extraterrena pode ser um agente, não vamos dizer de perturbação, mas pode ser um agente incômodo para a tarefa que aquela criatura deva ou deve desempenhar. Então respeito a opinião de todos que pensam assim, mas eu não posso acreditar que assim seja, porque isso se tornou tão evidente na minha vida, se tornou de forma tão palpável para mim a convivência com entidades espirituais durante tantos anos, desde os dias da infância, que para mim a vida com os espíritos desencarnados já não é propriamente um fenômeno mediúnico, mas o estado de convivência, conquanto eu diga isso compreendendo que a misericórdia vem deles
e que a tolerância vem deles, e que eu, às vezes, pergunto a mim mesmo como é que eles podem me tolerar. Olha o Chico dizendo isso. Mas cheguei a um estado de certeza, certeza íntima e naturalmente pessoal e intransferível, que se eu disser que esses livros pertencem a mim, eu estou cometendo uma fraude pela qual eu vou responder de maneira muito grave, depois da partida deste mundo. Eu não desejo carregar esse problema, porque estou perfeitamente tranquilo quanto à presença dos espíritos na mediunidade, nos livros, e quanto mais a minha vida pessoal na presente reencarnação se alonga na Terra, mais eu compreendo que me sinto à distância deles, porque quanto mais a luz deles brilha, mais eu compreendo a minha inferioridade, a sombra a que eu devo me acolher para respeitar. Então eu não posso crer desse modo. E certa feita, quando alguém fez essa indagação ao Espírito Emmanuel, então ele me disse: então seria o caso de uma pessoa que leu centenas de livros se transformar, por exemplo, no escritor automático de muitas obras, de muitas páginas, quando isso geralmente acontece com muito pouca gente, só com aqueles que têm uma inteligência muito apropriada. Não é meu caso, porque eu não pude ir além do curso primário. E além disso, em 1931, eu contraí uma enfermidade ocular que me acompanha até os dias presentes. E apesar de muitas vezes uma pessoa acusada de devorar livros, eu não consigo ler muito. Para que eu leia um livro é preciso que um amigo me faça indagação, porque eu vou ler não com sacrifício, mas com algum trabalho, porque eu disponho apenas de atividade monocular. Isso é do domínio dos médicos que em Belo Horizonte e em Uberaba tratam da minha situação de doente dos olhos desde 1931. Então a resposta do Chico aqui foi exatamente para explicar que a convicção que ele tem a respeito da presença dos espíritos e da capacidade, né, da faculdade mediúnica de trazer essas obras, essa convicção ela é pessoal e intransferível. Então não dá para você simplesmente dizer para alguém que os livros foram psicografados através de um médium trazido pelos espíritos e você obrigar alguém a acreditar nisso. Então o Chico dizia aqui para que a convivência dele com os espíritos é algo tão natural e vem desde a sua infância de uma forma tão intensa, tão frequente, que ele não pode, ele não tem qualquer dúvida de que aquilo não pertence a ele, além de reconhecer as próprias limitações, dizendo que ele não teria tempo nem capacidade de ler tantos autores, estudar ali cada estilo, estudar cada tema e depois produzir as obras de uma forma fraudulenta. Então, primeiro, ele não tem essa capacidade. Segundo, ele reconhece que não pertence a ele por essa experiência espiritual. E ele depois afirma que se ele psicografasse, então, e depois dissesse que a autoria é dele, ele cometeria uma fraude que ele sabe que isso depois traria para ele consequências do plano espiritual, pelo fato dele não fazer a devida divulgação. Próximo tema, vamos lá. Seus 400 autores, aí depois aqui no título, tem aqui os trabalhos de Kennedy e depois aqui o forno crematório. Mas essas duas, dessas três questões, essas duas aqui depois não constam, né, nesse trecho que nós estamos lendo. Então, deixa eu ver aqui. Angelina colocou, né, a primeira vez que falei em público estava em uma solenidade. Gosto de sentar no último lugar. Fui até lá como convidada. De repente o dirigente anunciou meu nome para fazer parte da mesa. Falei baixinho para os amigos, não vou. Só tomei noção quando voltei e estava junto com os dirigentes. Foi aí que começou tudo, né? Não esqueço a data. Foi em dezembro de 2000. Até hoje estudo para entender, né? Pois é, né? Quer dizer, você tem aquela coisa, né? Você pode ter vontade, mas você nem sempre controla. E lá foi você, né? E uma pena que não foi registrado nada daquilo que você apresentou de conteúdo naquele encontro, né? Próximo, então vamos lá. Seus 400 autores. Então, a partir dessa questão que é colocada por João Scatimburgo, questionando
se as obras trazidas pelo Chico. Observem que ele não questionou, o João Escatimburgo, se o Chico estava fraudando. Só questionou se esse processo de escrita automática não teria sido o caso dele. Aí o Chico explicou. Herculano Pires, então, na próxima questão, ele diz: Chico, segundo os dados estatísticos referentes à sua obra, no exame total de sua obra, você teria recebido até agora comunicações, poesias principalmente, em número muito grande, inclusive romances de mais de 400 autores. Eu perguntaria a você se leu todos esses autores, se você tem conhecimento das obras de todos eles, e se você conseguiu armazenar no seu inconsciente toda essa fabulosa bagagem de mais de 400 autores brasileiros, portugueses e até de outras línguas. O Chico responde: as estatísticas do casal Ibsen são autênticas. Ou seja, as estatísticas de mais de 400 autores. Devo declarar de público que isso para mim seria impossível, e peço permissão para dizer que eu tive na vida 3 empregos. A primeira vez me empreguei aos 8 anos numa fábrica de tecidos. Trabalhei até os 12 anos, frequentando também a escola primária. Dos 12 aos 20 anos, trabalhei num bar, e depois num armazém, isto é, no comércio. E de 1931 a 1961, eu trabalhei durante 30 anos no Ministério da Agricultura, documentadamente. Desse modo que não seria possível para mim me inteirar do estilo de todos esses poetas, escritores, cronistas, jornalistas, amigos desencarnados. Absolutamente não. Então, mostra aqui também que esse argumento de que ele teria lido e estudado, teria que pensar em alguém que vivesse exclusivamente da vida intelectual, para poder ali ter o tempo todo lendo, Então, para depois você reproduzir tudo isso. Então, não apenas a leitura, mas a própria capacidade mental que o indivíduo tem para poder armazenar tudo isso e depois reproduzir. Então, essa resposta foi bem clara, né, Brás? Depois aqui, então, como a gente viu, não tem aquelas outras questões que elas virão mais para baixo aqui. Antigos filósofos também médiuns. Aqui é uma parte bem interessante, porque ela vai fazer uma relação com aquilo que eu comentei com vocês. No caso dos escritores e pintores surrealistas, que produzem aquele conteúdo artístico tendo como fonte o próprio subconsciente, a gente pode perguntar, será que tudo aquilo realmente foi do subconsciente, não foi também a própria influência dos espíritos? Eu levanto essa questão porque essa agora que vai apresentar para nós fala exatamente disso. Vamos lá. João Escatimburgo novamente. Lembrando que ele era católico, ele católico, escritor, jornalista e tudo mais, então ele questionava o Chico com aquela intenção de ter respostas além daquilo que a doutrina apresenta, ou seja, que não é comunicação dos espíritos, que tudo isso pode ser mental, que tudo isso pode ser influência do meio, mas que não tem nada de espiritual nisso. Então, João Escatimburgo. Chico, eu não ponho em dúvida a sinceridade do seu ministério espiritista. Eu creio firmemente que o senhor trabalha com profundo amor à sua causa e à sua doutrina. Mas eu vou insistir no aspecto mais conhecido das suas obras, das suas atividades, que é aquela de escritor psicográfico. O senhor afirmou, logo à minha primeira pergunta, que escreveu 107 livros e que tem 4 no prelo. Foi a primeira pergunta que foi feita, isso em 1971, que depois a gente tem hoje as estatísticas que o Chico psicografou mais de 400 livros, incluindo livretos também, nesse caso. Mas naquela época eram apenas, entre aspas, 107 livros e mais 4 ali já na gráfica. Na literatura brasileira, o senhor é, depois de Coelho Neto, o mais prolífico dos escritores que já redigiram na língua portuguesa. Então, mais uma vez, João Escatimburgo, ele afirma que o Chico é o autor dessas obras.
Então Coelho Neto, escritor também da época, produziu ali o seu conteúdo, e o Chico vem em segundo lugar com 107 livros. Por outro lado, o senhor disse, respondendo a uma pergunta minha, que havia feito apenas um curso primário. O senhor, para todos os que aqui estão e estão assistindo pelo vídeo em casa, é um homem que tem uma grande fluência ao falar. O senhor constrói com perfeição a frase, o senhor tem lógica na exposição de sua doutrina, logo o senhor é um autodidata, que se compenetrou da doutrina que esposou e a estudou profundamente e passou a exercer o seu trabalho expondo essa doutrina. Eu insisto que a escrita automática no senhor deve ser mais o produto do inconsciente do que o produto da mediunidade. Não sei se o senhor conhece uma coleção de livros publicados na França com o título genérico A Maneira de, em que os autores fazem a imitação de vários autores. Por exemplo, Marcel Proust, cujo centenário acaba de passar. Agora só um pouquinho, vamos fazer um paralelo aqui. Vamos ver aqui quem é Marcel Proust. Tem um texto pequeno aqui, uma biografia rápida, só para a gente ter uma ideia de quem é esse cidadão. Nasceu em Auteuil, subúrbio de Paris, em 1871. De saúde frágil, teve uma infância cheia de cuidados. Durante a adolescência, viveu nos Campos Elíseos, em Paris, ou Champs-Élysées, né? Onde o ar saudável lhe ajudava a diminuir os efeitos da asma. Em 1981, ingressou na Faculdade de Direito da Sorbonne, preparou-se para seguir a carreira diplomática, da qual desistiu para dedicar-se à literatura. Seus primeiros escritos datam de 1892, quando, com alguns amigos, fundou a revista Le Banquet. A seguir, passou a colaborar na Revue Blanc, ou La Revue Blanc, frequentando ao mesmo tempo os salões aristocráticos parisienses, cujos costumes forneceram material para sua obra literária, iniciada com Os Prazeres e os Dias. A morte da mãe, em 1905, fez dele herdeiro de uma fortuna razoável. Com a saúde cada vez mais debilitada, Proust acaba isolando-se dos meios sociais para dedicar-se exclusivamente à criação de Em Busca do Tempo Perdido, publicado em 1913 e 1927 em 8 volumes. O Caminho de Swan, A Sombra das Raparigas em Flor, O Caminho de Guermantes, 1 e 2, Sodoma e Gomorra, A Prisioneira, A Fugitiva e O Tempo Redescoberto. Seu romance é tido por consenso como um dos maiores não apenas do século passado, mas de toda a história da literatura. Ele morreu em Paris em 1822. Então, muito bem, esse aqui é Marcel Proust. Então é colocado para nós aqui, né? Não sei se o senhor conhece uma coleção de livros publicados na França com o título genérico A Maneira de, em que os autores fazem a imitação de vários autores. Por exemplo, Marcel Proust, cujo centenário acaba de passar. Se o senhor ler uma página de Marcel Proust e uma página do livro A Maneira de, não distinguiria, ainda mesmo que tenha profundo conhecimento do estilo de Marcel Proust. Essa é uma imitação consciente. Então, esse livro, chamado A Maneira de, era exatamente de propósito você simular escritores. Nesse caso, então, Marcel Proust, esse grande escritor, foi, então, copiado, digamos assim, nesse livro. Então, ele está fazendo um paralelo a respeito daqueles copistas conscientes que fazem essas imitações. Eu tenho para mim que o senhor, ao redigir os livros psicografados, agiu sob o impulso do inconsciente. O meu antigo companheiro de imprensa, e caro companheiro de imprensa, Herculano Pires, cuja inteligência brilhante eu sempre respeitei e sempre aplaudi, criou embaraço para minha pergunta ao falar em 400 autores que o senhor teria citado. O senhor citou 400 autores ou o senhor escreveu A Maneira de 400 autores, como escreveu Humberto de Campos, como Guerra Junqueira, como Antero de Quintal, como Augusto dos Anjos?
Então, mais uma vez, ele questiona essa capacidade mediúnica do Chico. Creio que o número anunciado está superado em mais de 400 comunicantes. Eles escreveram à maneira deles, mas respeito o ponto de vista do Senhor, como respeito qualquer homem de ciência que ainda não pode aceitar, por exemplo, o realismo da mediunidade. Respeito muito, mas continuo acreditando que eles escreveram à maneira deles, porque em algumas centenas, vamos dizer mais de 3 centenas, desses 400 e tantos, hoje me parece que são quase 500, e eu não tinha a menor ideia do que eles escreviam. Aí depois João Escatimburgo coloca aqui, né? Bom dia, Sandra. Depois João Escatimburgo coloca uma nova pergunta. O senhor conhece um caso famoso ocorrido na Inglaterra, de escrita psicografada, uma senhora que psicografou a obra de Oscar Wilde? Lembra que Oscar Wilde escreveu, né, a invasão da Terra, né, que ele falava sobre a invasão da Terra e tudo mais, né? E os meios literários ingleses não acreditaram como sendo uma obra psicografada de Oscar Wilde. Ainda mais, entre as minhas carreiras, além de jornalista, eu também tenho a de filosofia, e não me consta que obras tão complexas como a de Platão, a de Aristóteles, a de Santo Agostinho, e a de São Tomás de Aquino, a de Descartes, a de Kant, e a de outros filósofos e outros pensadores, tenham sido psicografadas. Não seria por causa da dificuldade de psicografar essas obras? Então aqui porque o que o Chico psicografava era literatura, poesia, contos, crônicas, né? E aqui então ele pergunta, tá, tudo bem, literatura é muito bonita, coisa e tal, mas e obras com maior profundidade, no caso, por exemplo, da filosofia ou da ciência, poderíamos acrescentar? O Chico responde, bem, eu devo voltar um pouco o nosso pensamento inicial para dizer ao senhor que desde 1931 a presença de Emmanuel em minha vida tem procurado melhorar o meu vocabulário, melhorar as minhas atitudes do ponto de vista verbal, e como o livro está à frente da presença apagada que eu possa trazer, ele sempre teve muito cuidado em podar, tanto quanto possível, as minhas impropriedades que eu sei que são muito grandes. Desse modo que eu posso declarar de público que qualquer estrutura fraseológica mais feliz de que eu possa ser portador, isso se deve à influência de Emmanuel, à presença dele junto de mim, compreendendo a responsabilidade de um programa como esse. Quanto aos escritores da antiguidade e aos escritores dos tempos modernos, com todo respeito ao senhor, eu me permitiria perguntar se eles também não seriam médiuns. Aí eu me lembro aqui no documentário, na gravação do vídeo, né? Bom dia, Sandra. Na gravação do vídeo, que nesse momento assim toda a plateia caiu na gargalhada, né? Porque se ele valorizava tanto esses escritores, o Chico coloca exatamente, né? Será que eles mesmos não seriam médiuns e não escrevendo por conta própria? Aí João Escatimburgo faz aqui uma réplica, né? Esse programa é de perguntas, não de debates. O Chico coloca, não é de debates, absolutamente. Apenas respeitando imensamente a Igreja Católica, em cujo seio formei a minha fé, e devo declarar de público que nunca perdi e não quero perder. Então eu digo aqui de público eu não conheço essas obras, mas gostaria de conhecê-las em português. Mas os espíritos amigos se referem, por exemplo, a 2 personalidades do mundo católico que deveriam ser mais conhecidas em nosso ambiente cultural. Por exemplo, na latinidade, especialmente na língua portuguesa, eu não conheço absolutamente nada. Eles se referem a Santa Brígida, da Suécia, e Santa Clara, de Montefalco, na Itália. As biografias atestam a presença de mediunidades extraordinárias, a ponto, diz Emmanuel, que Santa Brígida deixou muitas páginas, vamos dizer, do ponto de vista de autenticidade absolutamente psicográfica. Seria muito interessante, estimaria muito conhecer a vida dessas 2 grandes figuras da Igreja Católica, que eu venero tanto. Ao que me parece, pela palavra dos nossos amigos espirituais,
foram duas criaturas portadoras de mensagens especiais para os cristãos. Né? Então aqui o Chico lembra, né, de duas santas da Igreja Católica que foram inclusive abordadas no livro A Mediunidade dos Santos, de Clóvis Tavares, que ele fala ali sobre, né, como ele era um grande estudioso, né, de santos da Igreja Católica. Tem até um nome, né, quando você estuda santos, a biografia dos santos, me fugiu agora esse nome, mas ele era um desses estudiosos. E ele então, depois que ele se aproximou da doutrina espírita e declarou-se como espírita, ele continuou utilizando esse mesmo conhecimento que ele tinha e esse mesmo carinho que ele tinha pela Igreja, mas estudando agora essas entidades do ponto de vista mediúnico. E nesse livro que nós temos, né, eu posso até depois aqui fazer qualquer dia um estudo sobre ele, eu tenho o livro físico, né, seria um pouco aqui mais trabalhoso, mas valeria a pena também. Então, estudar esses santos fala sobre as diversas faculdades, e dentre elas, né, a própria faculdade de psicografia. Então, como Chico colocou, conteúdos, mensagens especiais para os cristãos que vieram através da psicografia. Então, por isso, né, dentro dessa saia justa que aconteceu no programa, quando Chico, então, deu uma resposta que causou ali um certo constrangimento, principalmente pela reação do público lá no auditório, depois ele trouxe, então, referindo-se à Igreja Católica, que era ali, né, a fé abraçada por esse escritor, por esse entrevistador, para falar exatamente de duas entidades que, na sua própria biografia, trazem, então, essa experiência de trazerem mensagens que aí, então, né, são mensagens tidas do Espírito Santo, mensagens tidas de anjos, né? Então, você muda a entidade, mas o processo de psicografia acaba sendo o mesmo. Né? Pois é, no Tic-Teco. Não valorizam aqui ainda, né? E para a gente finalizar, deixa eu pegar aqui esse último trecho, então, para concluirmos aqui o nosso trabalho. Herculano Pires. Almir, eu queria que você me concedesse apenas o direito de fazer uma observação a respeito do que o Chico acabou de falar. Eu queria lembrar a existência no meio católico também de fenômeno psicográfico. As edições paulinas, aqui de São Paulo, a gente lembra que as edições paulinas fazem uma referência a Paulo de Tarso naturalmente, e é uma editora essencialmente católica. Então ela publica muitas coisas relacionadas, né, com a doutrina católica. Muitas coisas não, tudo é produzido. Né? Então áudio, vídeo, livros, enfim, edições paulinas. As edições paulinas aqui de São Paulo, há uns 5 anos mais ou menos, publicaram um livro muito curioso e que se chama O Manuscrito do Purgatório. É um livro recebido na Espanha, num convento de lá, por uma freira. Ela recebeu o livro através de um espírito de outra freira que havia morrido no próprio convento. Um trabalho evidentemente de psicografia católica. Esse livro foi traduzido para o português pelo padre Júlio Maria, tão conhecido principalmente pela sua atuação na revista Ave Maria. E saiu publicado aqui em São Paulo com todas as autorizações eclesiásticas, tendo vindo também da Espanha com essas autorizações. Mas acrescento o seguinte: as próprias edições paulinas anunciaram que outros livros da mesma natureza seriam publicados por ela. Entretanto, não foram. Mas existem, portanto, bastaria esse livro, O Manuscrito do Purgatório, que foi publicado para provar que existe uma psicografia católica. O Chico coloca: Emmanuel pede para me tornar diante do nosso caro escritor e entrevistador que levantou o problema com distinção, e que, com tanto carinho, que não devemos esquecer um problema muito importante em nossa vida cristã. É que o livro é mesmo um instrumento de cultura extraordinário, um instrumento que está entre este mundo e o outro. É tão importante que o primeiro livro que veio para a humanidade é um livro do mundo espiritual, um livro de pedra, que foi os 10 Mandamentos de Moisés.
E Herculano Pires finaliza: psicografia na pedra, Moisés como médium psicógrafo. Né? Então aqui, né, o trabalho, todo o debate em torno dessa questão da psicografia, que é bastante interessante, né? A gente viu aqui que esse é um tipo de debate que complementaria com grande louvor aquilo que é apresentado para nós no Livro dos Médiuns, né? E André colocou, né? Achou linda a delicadeza e simplicidade dele. Sempre ao dizer que Emmanuel diz, né? Porque na verdade Emmanuel estava ali do lado, né, André? Para ele era real, era concreto, né? Então essa que é a parte interessante, a parte bacana. Vamos lá, olha que bacana, né? Temos aqui a participação dos nossos amigos espirituais. Então que nós aqui já temos certeza, né, que não é uma escrita automática do Dudu, né? Pelo contrário, sabemos aqui que tudo flui com muita naturalidade. Diz assim para nós, então, muito obrigado pela presença aqui, pela participação conosco aqui no nosso trabalho. O fato do moço ou da moça, ou de qualquer pessoa receber a mensagem, seja ela escrita, falada, romanceada, que não são poucos, falando muito de poesias e muitas situações mediúnicas envolvidas dentro de trabalhos importantes nas casas espíritas, e até mesmo em situações como acontece aqui, e outros lugares que precisam ser relacionados para manter um diálogo com que precisa, por vezes, receber através aquele ou esse recado. Isso não traz uma reprovação do plano em que foi colocado ao entrar em conexão com esse ou essa médium que veio como passageiro da nossa informação, que por vezes até pediu para, ao vir a sua vida atual, para ser o intercessor dessas mensagens. Não é fácil para que possui as características de ser um médium. Esse, por suas vezes, não foi compreendido por sua família, pela própria igreja, seja ela qual for a sua religiosidade, tratando às vezes, bem num passado ainda presente, como problemáticos, com a mente ainda doente, quando isso tudo não é verdade. Esse médium precisa entrar aqui para devolver situações que mostram desde problemas a serem resolvidos através das reuniões, até mesmo no conforto espiritual de uma mãe, de um pai, um irmão e de amigos que precisavam ler ou escutar aquilo que suas mentes ainda falseavam, não acreditando que ele ou ela ainda estava vivo, para mostrar que tudo estava melhor do que foi antes. Portanto, sejamos gratos ao moço ou à moça que traz para nós uma verdade que só poderá ser passada por eles. Sejam mais tolerantes com seus pensamentos e tragam a certeza de que tudo é bem mostrado de forma digna e responsável pelo plano superior, porque tudo para o Pai é um plano superior. E com isso, todos os seus filhos um dia terão a chance de trazer o seu recadinho a quem quer e possa receber através da mediunidade desses irmãos que contribuem para o melhor propósito de tratar o Espiritismo de forma amena e bem sutil nas suas mensagens. Em tempo, a moça e o moço são os vários moços e moças que aí ajudam a todos aqueles que precisam escrever ou falar através de vocês. Né? Muito obrigado pela orientação, pela instrução que nós recebemos aqui, né? Porque mostra exatamente isso. Né? Isso ligado, né, diretamente com aquilo que o próprio Chico vivenciou. Né? No nosso estudo aqui vimos, né, como ele era questionado, como era posta em dúvida a sua faculdade, né? E aí, conforme foi colocado para nós aqui nesse relato, né, as dúvidas que surgiam dentro da própria família, dentro da sua própria crença, né, em todos os ambientes, e a gente vai percebendo através do estudo e principalmente, né, através desse intercâmbio, né, como as coisas podem acontecer de um modo natural, bastando apenas que a gente primeiro quebre as barreiras do preconceito, depois que a gente comece então a estudar para compreender de que forma que as coisas acontecem. E a partir daí nós estamos prontos então para receber essas orientações. O irmão Paulino trouxe para nós então a orientação. Muito obrigado pela presença e seja sempre bem-vindo aqui conosco. Então, por isso, né, a gente vê sempre, né, que essas ideias que vão chegando do plano espiritual trazem para nós, né, ou um reforço, ou uma nova interpretação, ou um acréscimo extremamente valioso para o nosso aprendizado.
E quando a gente consegue, né, ver as coisas da nossa perspectiva e ver também as coisas de uma perspectiva maior, com uma visão muito mais abrangente, muito mais profunda do que aquela que nós ainda, com tantas limitações, temos, né, a gente consegue formar ideias muito mais claras, ideias muito mais profundas. Então é isso, muito obrigado pela participação. Né? E ao mesmo tempo também já encerramos por aqui, meus amigos, né, com essa cerejinha que foi colocada aqui no nosso bolo. Finalizamos então mais alguns capítulos, né, falando sobre o Chico, e aqui agora a gente vai estudar sobre o caso, né, no próximo encontro, naturalmente, o caso Augusto dos Anjos. E aí então a gente vai lembrar, né, da história de Augusto dos Anjos, da mensagem, daquele grande poema. Eu vou até depois separar o poema para a gente ler, para saber exatamente do que o Chico falava. E eu me recordo que o Divaldo, numa palestra que ele estava fazendo, falando sobre Augusto dos Anjos, né, que era um poema extremamente difícil, ele foi falando com toda a naturalidade, assim como se tivesse batatinha quando nasce, né, esparra ramas pelo chão, né, não esparrama pelo chão. Mas, de qualquer forma, aquele poema bem simplesinho, na verdade é um poema longo, complicado, né, e ele foi, então, declamando ali o poema durante aquela sua exposição. Então, no próximo encontro, eu vou trazer para vocês esse poema, para a gente poder conhecer um pouquinho dele, ou pelo menos um trecho, né, para não ficar assim muito cansativo, e depois a gente vai conhecer esse caso de Augusto dos Anjos, que o Chico vivenciou, um fato bastante curioso, que mostrava exatamente ali a dificuldade que os espíritos têm de trazer para nós algumas comunicações, devido, né, à limitação dos médiuns naturalmente. Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Vimos então aqui seus 400 autores, a humilde certeza. Conhecemos um pouquinho, né, agregando um pouco mais o nosso conhecimento sobre a escrita automática, né, escrita mecânica, na verdade, ou escrita automática, né, que trouxe para nós ali uma ilustração bastante curiosa, que isso era vivenciado intencionalmente dentro do meio artístico, né, naquele período do surrealismo, e nós começamos então a entender um pouco mais, né, de uma forma até mais clara, o que é o animismo, no que diz respeito à produção, né, de informações da psicofonia e também da psicografia. E também valeu para nós, né, aquela reflexão sobre a questão que o Tico Teco levantou para nós sobre o descaso, né, que é feito